do chat. A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito de Trânsito, tem a honra de apresentar o webinar Maio Amarelo, o combate ao exercício ilegal da profissão, evento organizado pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que esse evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Rosan Gesiel Coimbra, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB São Paulo. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu inicio os trabalhos, agradecendo em primeiro lugar ao Dr. Caio Augusto e ao Dr. Ricardo de Toledo, nosso presidente e vice-presidente da OAB São Paulo. Agradecemos também ao Dr. Alexandre Rolo, presidente da Comissão de Cultura e Eventos. Agradeço ao nosso convidado, Dr. Fabrício Klepes, por ter aceito o nosso convite e também agradecer publicamente a doutora Flávia, nossa vice-presidente, doutora Maria Cecília, nossa secretária, que tem muito nos ajudado na organização dos eventos. Também quero agradecer as funcionárias Danila, Isabela, da OAB, por dar todo o suporte que nós precisamos nesse momento em que realizamos o evento. Bem, sem delongas, peço ao Dr. Fabrício que entre, sinta-se à vontade e a palavra está com o ilustre colega. Por gentileza. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Dr. Rosan Gesiel Coimbra, pelo convite. Muito me honra estar aqui conversando com Vossas Excelências nessa comissão tão importante da nossa OAB. Gostaria de cumprimentar também a doutora Flávia e a doutora Maria Cecília, respectivamente vice-presidente e secretária-geral da Comissão de Trânsito. Agradecer também ao nosso presidente, doutor Caio Augusto Silva dos Santos, que felizmente... Doutor, microfone, por gentileza. Vocês não ouviram desde o começo? Só agora. Tá. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, muito obrigado, Dr. Rosan Gesiel Coimbra, ilustre presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB São Paulo, doutora Flávia e doutora Maria Cecília, respectivamente vice-presidente e secretária-geral. Também agradeço ao Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, nosso presidente da OAB Seccional São Paulo, que nos nomeou para o cargo de presidente da Comissão de Fiscalização e Combate ao Exercício Ilegal e nos dá, junto com sua diretoria, a mais absoluta liberdade, que nos deixa muito à vontade para conduzir essa comissão, atuando contra quem se dispõe ou se oferece a cometer o exercício ilegal da advocacia. Obrigado à presença de todos os participantes, todos os funcionários e colaboradores da OAB, que sem essas pessoas que muito nos ajudam, não seria possível a elaboração de nenhum dessas lives, desses eventos. Então, agradeço a todo mundo da OAB aí que está nos auxiliando. Nós estamos como presidente atual dessa comissão, como eu referi, onde temos também mais 15 relatores que nos ajudam, e a gente tem um volume bastante grande de serviço na comissão. Para vocês terem ideia, atualmente a gente deve ter aí aproximadamente 700 a 800 procedimentos por exercício ilegal da profissão, tá? Alguns deles voltados, inclusive, para empresas que oferecem serviços relacionados ao direito de trânsito, tá? E eu fui surpreendido há algum tempo atrás, assistindo uma palestra aqui no próprio âmbito da OAB, de alguém que não era advogado, que referiu que quem não é advogado pode fazer as atividades, oferecer serviços. Doutor Fabrício? Não fui eu que apertei o mudo aqui, não sei o que aconteceu. E desligou a câmera também. Verifica se não é o mouse. Volta, pronto.
Eu devo ter batido o braço no teclado aqui, tem um atalho. Como eu estava dizendo, há não muito tempo, nesse ano, eu fui surpreendido com uma palestra realizada no âmbito da OAB, onde o próprio palestrante, que não era advogado, referiu que a OAB, ao se referir ao oferecimento de atividade que nós entendemos ser exercício legal da profissão, ele fez uma referência bastante equivocada de que a OAB não tem competência para fazer nada senão contra os advogados, né? Ou seja, quis sugerir que pode cometer exercício legal da advocacia, que a OAB não fiscaliza e não tem nenhum procedimento quanto a isso, que é bastante equivocado. Como eu disse, nossa comissão tem muitos processos, muitos procedimentos, e nós efetivamente temos trabalhado firme no combate ao exercício ilegal da advocacia, tá? E é um número muito grande, a gente tem percebido, inclusive na pandemia, um aumento bastante significativo de empresas que oferecem serviços entre seu portfólio, que muitas vezes é um portfólio de serviços legais, tal como uma imobiliária, uma administradora de condomínio, enfim, mas oferece também uma assessoria jurídica, tá? Enquanto a assessoria jurídica ela pode ser feita por duas pessoas, pelo advogado e pelo escritório de advocacia devidamente inscrito na OAB. Tá? E para ser sócio no escritório, obviamente, é até redundante dizer isso, mas é bom deixar bem claro, obrigatoriamente a pessoa precisa ser advogado. Tá? E o que isso combate? Isso combate especialmente a mercantilização da nossa profissão de advogado. Enquanto o advogado ele tem uma série de restrições quanto a marketing, quanto a publicidade de sua atividade, empresas que não são escritórios de advocacia têm ampla liberdade para oferecer seus serviços de forma bastante mercantil, sem nenhum controle. Tá? Então, é muito importante as pessoas se atentarem. Ao ver alguma empresa que não é um advogado ou um escritório de advocacia oferecendo serviços jurídicos, essa empresa está cometendo uma contravenção penal. Então, se você contrata uma empresa que não é um escritório de advocacia para prestar serviços jurídicos, você está contratando com um contraventor penal. Tá? E isso se inclui os serviços administrativos relacionados ao direito de trânsito. Tá? Não é sem motivo que a OAB federal, recentemente, ela oficiou o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, para que altere a Resolução 299/2018, de forma a não deixar dúvidas de que o oferecimento de defesas de multa, de defesas de trânsito, de pontuação, enfim, ainda que na esfera administrativa, ele deve ser exercido exclusivamente por advogado. E por que isso foi feito? Porque, embora a OAB entenda que esse serviço é um exercício ilegal e instaure procedimentos contra essas empresas, as pessoas que prestam esse tipo de serviço se defendem alegando que essa resolução do CONTRAN menciona que o notificado, eu vou ler o texto do dispositivo aqui, é o artigo 2º, parágrafo 2º dessa resolução. Fala assim: o notificado para apresentação de defesa ou recurso poderá ser representado por procurador legalmente habilitado ou por instrumento de procuração, na forma da lei, sob medo de não conhecimento da defesa e do recurso. Acontece que essa representação prevista nesse dispositivo legal trata de substituição processual e não representação jurídica. Tal qual uma pessoa física pode, em um processo, ser representada por outra pessoa física, que não seja advogado, também na esfera administrativa desses órgãos de trânsito, a pessoa pode ser representada por outra pessoa, mas isso não pode se confundir com a apresentação de defesa administrativa por essa pessoa. Por quê? Porque isso é um serviço jurídico que exige conhecimento técnico e o conteúdo jurídico determina que seja feito necessariamente por advogado. Tá? Inclusive, eu até separei um julgado aqui, pesquisando hoje aqui para essa live, de condenação de advogado
por estar vinculado a escritório jurídico, porque muitas vezes esses escritórios que oferecem a defesa de multa, de recurso, se a gente... É só pesquisar em qualquer plataforma de redes sociais, Facebook, Instagram. Se você procurar resolve multa, resolve trânsito, qualquer termo assim bastante amplo, você vai receber uma série de plataformas oferecendo esse serviço. E ao você linkar nessas páginas e acessar os sites, verifica-se que eles oferecem também assessoria jurídica, inclusive no âmbito do judiciário, não só administrativo. Os dois são ilegais, tá? Não é porque está só na esfera administrativa que a empresa pode atuar. A empresa não pode atuar na administrativa e não pode oferecer serviços jurídicos porque ela está exercendo legalmente a advocacia e os advogados ligados a essa empresa, que trabalham para essa empresa, que faz a captação de clientes, e essa captação é bastante agressiva, e encaminha para esses advogados fazerem tanto a defesa na esfera administrativa quanto o judiciário, os advogados também respondem procedimento ético por essa conduta. Tá? Com a ressalva que o advogado que é proprietário desse tipo de empresa, ele também, além de responder a sua conduta como advogado, ele responde no Tribunal de Ética, mas ele também responde por exercício ilegal, que logo à frente eu vou detalhar como isso funciona, por ser o proprietário de uma empresa, como qualquer outra pessoa. Ele, na qualidade de proprietário de uma empresa que exerce legalmente uma atividade, ele também é responsabilizado, isso eu digo tanto na esfera civil quanto criminal. Tá? Como que é esse procedimento? O que acontece com quem comete o exercício ilegal da advocacia? A gente recebe a denúncia na comissão através da OAB, e isso é informal. Pode ser feito de uma forma bastante singela. Eu recebo por WhatsApp, eu recebo por e-mail. Vocês podem procurar qualquer gestor da OAB de qualquer localidade no estado de São Paulo, encaminhar a denúncia, que ela é encaminhada para a comissão. Tá? A comissão, a gente instaura o procedimento, como qualquer procedimento administrativo, inclusive, especialmente no âmbito da OAB, respeitada a ampla defesa, respeitado o contraditório, a gente passa para a empresa se manifestar. Algumas vezes a empresa não tem conhecimento da ilegalidade e regulariza a prestação de serviço. Então, por exemplo, uma imobiliária que oferece no seu portfólio de serviços assessoria jurídica, ela exclui essa assessoria jurídica e aí o procedimento, né, nessas situações é arquivado. Mas quando a empresa insiste em continuar agindo dessa forma, a gente toma 2 procedimentos. Primeiro, a gente tem um procedimento dentro da OAB que passa pela diretoria, pelo conselho e pelo departamento jurídico. Inicialmente, o jurídico dá um parecer e, na sequência, quando aprovado pelo conselho, o departamento jurídico propõe uma ação civil pública em face dessas empresas, onde é pedido em caráter liminar que seja bloqueado a atuação daquela empresa, especialmente na área de exercício ilegal da advocacia, e ao final, com a procedência da empresa, também é pedido uma indenização por danos morais coletivos. Tá? Para ter ideia, esse valor é normalmente próximo a R$1 milhão ou mais. Tá? Além do exercício ilegal, a pessoa que oferece esse serviço e que se apresenta como advogado não sendo advogado, ou sugerindo ser advogado não sendo advogado, além de cometer a contravenção penal do exercício ilegal da advocacia, que tem, vamos lá, tem uma pena branda, também pode responder por falsidade ideológica. E falsidade ideológica já é um crime, não é mais uma contravenção. Tá? Nós estamos trabalhando tanto na frente jurídica da OAB, como nas câmaras de deputados no Senado, para a aprovação de uma lei que criminalize o exercício ilegal da advocacia, tal qual o exercício ilegal da medicina é um crime. Tá? Então, entendemos que, da mesma forma, a advocacia deve ser assim incluída. Então, esperamos aí, agora com a pandemia, segurou um pouco esse projeto, mas o nosso trabalho é para que isso, em um breve período aí, seja também reconhecido como crime. O que acontece com os advogados envolvidos com essa empresa? Então, vamos lá. A empresa responde esse procedimento na Comissão de Exercício Legal, os sócios da empresa respondem junto,
tanto, além da gente propor ação civil pública, é encaminhado também para o Ministério Público, tá? Esse procedimento, e aí encaminhou para o Ministério Público, é feita toda a investigação pertinente e apuração e eventual penalização na esfera criminal. E os advogados? O advogado que é sócio, como eu já disse, responde como sócio com todas as responsabilidades que um sócio tem sobre sua empresa. Os advogados, em tese, a captação, infelizmente, ela recebe por si só uma pena branda. Ela é apenada com censura. Porém, quando isso é para uma captação branda, tem um acidente aqui na esquina do meu escritório, vocês não têm advogados? Eu sou advogado, estou aqui meu cartão, vamos entrar com ação. Isso é uma captação passível de censura. É uma conduta realmente, ela não atinge a grande classe da advocacia, ela não é agressiva, como grandes empresas que são criadas com finalidade exclusiva de captar ações e demandas para direcionar para outros advogados. Quando acontece isso, captação é no inciso 3 do artigo 34 do Estatuto. O artigo 34 é o que discrimina as condutas dos advogados que são passíveis de penalização na OAB. Então, sendo branda, mas no caso dessa captação, como eu disse, massiva, agressiva, aí considera que a conduta se enquadra também no artigo 5º do Código de Ética, que dispõe que o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Então, quando considera-se que o procedimento utilizado através dessas empresas é mercantil, é agressivo, e o advogado se vale dessas empresas para captar clientes e propor demandas, no caso específico aqui que a gente está discutindo na área de trânsito, é considerado uma conduta, uma atividade incompatível com a advocacia. E aí já não se enquadra mais no inciso 3 do artigo 34, mas no inciso 25, que refere o seguinte: manter conduta incompatível com a advocacia, e a pena não é mais censura. A pena é suspensão, então o advogado está correndo o risco de receber uma pena de suspensão por 30 dias a 12 meses. Tá? E um procedimento ético de suspensão, se voltar a tomar essa penalidade por mais 2 vezes, tendo, portanto, 3 suspensões, é aberto um procedimento de exclusão no âmbito do Tribunal de Ética da OAB, e o advogado corre o risco de perder de forma definitiva o seu registro junto aos quadros da ordem. Doutor Rosan, isso daqui é uma breve explanação aí que nós levantamos das questões que eu acho que são relevantes, direcionadas aí para a área de direito de trânsito, tanto nessa comissão, mas especialmente no contexto da OAB e no contexto do Tribunal de Ética. Me coloco aqui à disposição para questionamentos e dúvidas aí que todos tiverem. Tá? Muito obrigado pela palavra. Doutor Fabrício, acompanhamos sua exposição de uma forma muito atenta e muito importante para o nosso exercício da nossa atividade, porque, assim como nas diferentes especializações do direito, nós sabemos que os nossos colegas do direito previdenciário também sofrem desses mesmos males, né? Só que nós temos casos que talvez o colega se lembre de estar assistindo a televisão, de repente tem a propaganda daquele sujeito que diz: não entregue a sua carteira, resolvemos. Esse tipo de propaganda, além da mercantilização, ainda mostra um verdadeiro desrespeito ao próprio Detran. Né? Seria possível algum tipo de ação conjunta para bloquear esse tipo de ação, já que o próprio Detran, através do diretor, do presidente do CETRAN, Dr. Frederico, vive se queixando do alto volume de petições sem pé, sem cabeça, muitas vezes justamente por esses tipos de profissionais que fazem apenas para justificar os honorários, né? Então, eles mudam lá o nome, protocolo, e diz para o cliente: olha, está em julgamento. E o cliente acredita naquela promessa que já é feita lá atrás, de que tudo será resolvido, está tudo
ele realmente vai dar conta do recado. Então, em que passo que poderia haver uma ação conjunta para retirar do ar esse tipo de propaganda? Porque as pessoas acreditam piamente que será feito, tem um jeitinho, compreende? Então, vexame para o poder público, é vexame para todo quanto lado, e o cidadão, que ele é prejudicado no seu direito do consumidor, contratando essas empresas que têm reclamação pela tampa. Vamos lá, doutor. Eu acredito e confio bastante que esse requerimento da OAB vai ter um resultado positivo. Por quê? Porque uma das fundamentações desse requerimento é a própria lei do procedimento do processo administrativo, que refere no artigo 3º, inciso 4º, que trata dos direitos perante a administração pública, né, do direito do cidadão, menciona no inciso 4º que o cidadão tem o direito de fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a apresentação por força da lei. Então, a própria lei de processo administrativo determina que o advogado deve tomar essa providência. O que fazer com essas empresas? Representação junto à OAB, tá? Então, eu sugiro que quem tomar conhecimento dessas situações, encaminhe ou para mim, se quiser me localizar nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem meu contato, e também através da secretaria. Se você entrar no site da OAB São Paulo, clica lá nas comissões, entra na comissão de exercício legal, vai ter um link de, se eu não me engano, Fale Conosco, eu não lembro qual é a expressão, mas que caminha um e-mail para os nossos assessores, que até estão acompanhando aqui o pessoal da secretaria, e é instaurado o procedimento. Também pode ser feito isso com qualquer gestor, qualquer diretor de qualquer subseção. Faça essa representação e nos encaminhe, tá? A OAB, a visão da OAB, a visão da Comissão de Fiscalização, Combate ao Exercício Ilegal, é que esse oferecimento de serviço é ilegal e deve ser combatido. Então, qualquer denúncia que chegar ao nosso conhecimento, vai ser feito o devido encaminhamento e, a confirmar que realmente é oferecido por alguma empresa serviços privativos da advocacia, que são aqueles descritos no parágrafo 1º do Estatuto, entre eles, o oferecimento de assessoria jurídica, atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas, inciso 2 do artigo 1º do Estatuto, nós daremos o devido encaminhamento tanto ao Ministério Público quanto dentro da OAB para a propositora de ação civil pública. Obrigado, doutor Fabrício, bastante elucidativo. Agora, uma ação de valorização, uma ação conjunta dos advogados junto a esses órgãos de trânsito, porque nós tivemos, inclusive, na época, o desembargador, corregedor do Tribunal de Justiça, Geraldo Pinheiro, o atual presidente do Tribunal de Justiça, justamente levando ao conhecimento dele, alertando para aquela avalanche de ações em massa que estavam entulhando o Juizado Especial da Fazenda Pública e prejudicando a análise mais contida de questões realmente assim, feitas no capricho, feito com esmero por profissionais que se valem do conhecimento. Né? Isso acaba atravancando toda a máquina e depois eu soube que realmente o Tribunal de Justiça tem ferramentas no sistema do ESAGE que para selecionar determinadas ações massificadas, né? E os juízes, fui um a um com os juízes para tentar entender a situação e soube, assim, informalmente, que existe uma verdadeira listagem de advogados que são mal vistos, né? Porque não agem com essa preocupação, com esmero que a imagem do advogado deve ter. Assim como os alunos numa sala de aula, tem um aluno que tem bom conceito com o professor e tem um aluno que tem um mau conceito com o professor. No ambiente forense, também nós, advogados, formamos o nosso conceito não perante o professor, mas perante o juiz que vai julgar a causa. Quando ele pega uma ação, a forma como é redigida, se ele massifica, se ele faz o trabalho realmente com dedicação, tudo isso acaba mexendo no conceito do profissional. Então, para se tornar uma pergunta mais objetiva, eu perguntaria para o colega assim, se existiria algum tipo, se o colega já viu algum tipo de ação em que haja um tipo de
levar a conscientização para os usuários desse serviço. Lógico que eu já vi, e não me esqueço, procure sempre um advogado. Essa foi maravilhosa, assim como outras. Tem aquelas campanhas contra a violência contra a mulher, contra o combate à homofobia. A OAB é muito engajada, sabemos disso, e sabemos da luta e a valorização que o Dr. Caio tem para a profissão. Então, queria ouvir uma palavrinha a respeito disso com o senhor, Dr. Fabrício. Presidente, o que eu acho extremamente importante no combate, tanto de exercício legal, como de captação por advogados, são as denúncias. Tá? A OAB, todos aqui, vocês aqui são gestores, a OAB não tem investigador. A OAB não sai gente indo lá no fórum, funcionário da OAB ou algum representante da OAB, deixa eu ver os processos que tem para ver quem está captando. A gente é extremamente importante, claro, quando é alguma coisa descarada e a gente tem como combater de uma forma mais direta. Eu vou dar 2 exemplos daqui a pouco. Mas a gente depende muito, tem muito advogado e até pessoas que não são advogados, mas que reclamam que é feito isso, a gente vai muito, fulano faz muita captação, mas não chega representação para a OAB, não chega denúncia, e a OAB acaba não tomando conhecimento dessas situações. Então, a gente tem dificuldade em ter acesso a tudo que acontece. Então, é bastante importante, tanto o jurisdicionado como o advogado, fazer essas denúncias no âmbito da OAB. Tá? Eu ia falar de 2 situações, uma foi em Campinas, em fevereiro de 2020, que um estagiário se passou por advogado e tentou fazer um acordo com uma advogada, e a advogada percebeu que ele fazia quis fazer um acordo, mas não sabia explicar que verbas que o cliente dele tinha direito. Desconfiando disso, ela pesquisou e viu que não era advogado, e aí acionou a OAB acionou a polícia, e esse advogado, na verdade eu acho que era bacharel em direito, está respondendo um processo crime por falsidade ideológica, foi feito um flagrante, né? E por exercício ilegal da profissão. Uma outra situação, nós recebemos a denúncia de que uma empresa norte-americana havia feito uma reserva num hotel bastante renomado em São Paulo, aquele que é em formato de barco, eu esqueci, me falha o nome dele agora. Mas é um hotel muito chique em São Paulo para fazer uma palestra sobre investimento no mercado, assessoria jurídica para investimento no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Vocês imaginam o nível dos possíveis clientes que chegariam nessa palestra. Nós tomamos conhecimento, elaboramos uma notificação, já deixamos previamente avisado com a polícia, e estivemos lá no lugar, um dos relatores da nossa comissão, para que aquele evento não fosse realizado. De início, os advogados americanos, que um deles era brasileiro, mas residindo nos Estados Unidos, titubearam, e quando a gente falou que se ele não cancelasse o evento, a polícia chegaria, porque o evento de forma alguma se realizaria, eles cancelaram e voltaram atrás dessa realização. Então, são questões pontuais que a gente resolve, mas não dá para o tempo todo agir só dessa forma. A gente de qualquer forma, você vê que de qualquer forma foram denúncias encaminhadas. Como a gente soube antes do que ia ser realizado, pôde efetivamente fazer esse combate. Tá? Agora, como que a gente pode fazer isso, doutor, de uma forma mais ampla? Eu acredito que essa conduta do Conselho Federal da OAB de oficiar o Denatran para proibir o exercício por quem não é advogado, eu acho que ela vai ser bastante efetiva. Tá? E acredito eu que, sendo negado, isso vai ser judicializado. Tá? Mas quero acreditar que o Detran vai respeitar a atividade da advocacia e reconhecer que essas defesas e esses recursos não podem ser feitos por quem não é ou parte ou advogado, né? Como em qualquer outro ambiente de esfera administrativa, com a exceção do previdenciário, que o STF reconheceu como constitucional
a presença em procedimentos administrativos a ser realizado por quem não é advogado. Então, o exemplo que o senhor deu de colegas previdenciários é um pouquinho mais complicado do que o de trânsito. Eu acho que é uma forma de coibir. E saindo essa decisão, não vai ser mais aceita a defesa. Se o Denatran determinar que precisa realmente advogado para assinar essas defesas, não vai ter mais despachante, não vai ter mais escritório de contabilidade, não vai ter mais, seja lá quem for que está fazendo essa atividade, senão nós advogados. Muito obrigado, doutor Fabrício. A doutora Flávia gostaria de uma oportunidade para fazer perguntas. Doutora Flávia? Enquanto ela acerta ali o sistema, doutora Maria Cecília, quer aproveitar a oportunidade? Oi. Não, eu só tenho a agradecer o doutor Fabrício, né, a todos vocês aí, doutor Caio, Augusto, doutor Ricardo Toledo, toda a equipe que nos assessora, né, nessas noites aí. E, doutor Fabrício, eu faço parte da Comissão de Ética aqui da Penha, da subseção da Penha, né? E nós temos aqui um trabalho com o nosso presidente, que é o doutor Barros, ele é um decano muito antigo, mas muito, assim, atuante na área, né? E ele diligenciou para duas assessoras, no caso eu, até, e mais uma moça que ajuda também, uma outra advogada, e nós temos também, nós fazemos diligências, né? Sindicâncias, na verdade, onde a gente visita quando tem alguma notícia de alguma irregularidade, né? A gente visita o escritório e a gente faz um relatório e dá andamento em uma representação que vai justamente dar andamento a todo esse procedimento que o doutor falou, né? E nós já verificamos aqui na área, assim, uma coisa que é até triste de ver, né? Um advogado que ele fazia uso de uma mesma petição de mandado de segurança, copia e cola, desde o ano de 2017. Absurdamente, era uma coisa absurda de ver, né? E sem falar que é procuração assinada junto com leigo. Então, realmente, essas assessorias, não só na área do trânsito, como o doutor falou também, na questão do previdenciário, ela só vai enfraquecendo, né? Assim, minando a nossa profissão, né? Porque acaba aparecendo, assim, essas questões, assim, que são até feias de ver, né? A gente fica triste quando a gente se depara com uma pessoa que tem uma profissão tão bonita, tão honrada, se determinando a um trabalho nesse nível, né? Então, realmente é uma questão que tem que ter realmente uma comissão cuidando disso, tomando conta, tá? E também fiquei muito contente realmente com o que o doutor falou da questão da OAB Federal Oficial Denatran, né? É só isso que eu queria colocar. Aí eu passo a palavra para minha amiga, a doutora Flávia, e agradecer a todos aí. Boa noite. Só um pequeno à parte, antes da doutora Flávia complementar, Maria Cecília. É muito importante esse tipo de atitude da OAB. Isso é feito praticamente em todas as subseções, a comissão de ética ou alguma comissão de trânsito, ou algumas que têm, inclusive, a comissão de exercício legal, tendo a notícia de uma possibilidade de um cometimento, vai, diligencia e junta as provas suficientes para aquilo, e isso pode gerar tanto uma representação de ofício formulada pelo presidente do Tribunal de Ética, ou pelo presidente da subseção, ou um procedimento também na Comissão de Exercício Legal. Então, é importante essa estrutura também atuar, porque às vezes a gente recebe uma informação que é a ponta do novelo, né? E a gente precisa levantar mais informações a esse respeito. Então, é extremamente importante isso, e inclusive na Comissão de São Paulo, aí, ajudado pelos relatores e pelos funcionários da secretaria, vez por outra, nós também fazemos algumas diligências para complementar as provas que a gente precisa para instaurar os procedimentos. Tá? Muito obrigado. Boa noite.
Agora estão me ouvindo? Ah, tá bom. Obrigada, doutor. Boa noite. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Muito interessante esse tema. Acho que a gente conversou sobre esse assunto ano passado, né? Inclusive, você estava falando aqui todo esse histórico, como a gente está sempre focado no trânsito, nem tinha passado pela minha cabeça essas outras empresas de imobiliária ou uma contabilidade, porque eu acho que a gente respira 24 horas o trânsito, a gente vê tudo isso acontecendo no trânsito, né? Muito, assim, um impacto maior. O que o Dr. Rosan comentou, a gente sempre tem comentado na nossa comissão, entre eu e ele, a Cecília também, de o Detran, ele dá um bom exemplo como uma parceria com a comissão do combate ao exercício ilegal da profissão, alguma coisa nesse sentido, de informar, trazer campanhas como se fosse um código de conduta, um código de ética, porque é o que o senhor falou, doutor, às vezes tem uma empresinha pequenininha que ela acha que ela só trabalha na área administrativa e ela nem sabe que ela está cometendo um crime. Então, e aí, para nós, às vezes, olha, tem um cliente ou outro, não é impactante. Mas a partir do momento, igual o doutor Rosan falou, dessas empresas que vão para a mídia, que ainda falam em rádio que o resultado é 100% garantido, aí complica a nossa vida, né? Porque, querendo ou não, ninguém pode garantir nada nessa vida. Hoje a gente não garante nem que a gente vai estar aqui, pelo amor de Deus. Então, é uma coisa assim muito absurda. E a gente fala, a pessoa mediana, ela sabe distinguir, mas é muito complicado, porque a partir do momento que está numa mídia, né, que está numa televisão ou numa rádio, o consumidor acha que aquilo é sério, né? Entende que é uma empresa que está lá divulgando, que é uma empresa séria, que tem um local, às vezes físico, ou se ela não tem um local físico, ainda mais com a pandemia, que a gente depende agora de motoboy, pega documento, às vezes não precisa nem de um local físico. E o que a gente percebeu, a nossa comissão comentou muito, e nós mesmos passamos por isso, é que hoje, na pandemia, acho que o pessoal modernizou a forma de captar, que agora a gente recebe assim no WhatsApp. Você está com a carteira cassada? Sim ou não? Número 1, sim. Número 2, não. Tem interesse, sim ou não? Número 1, sim. É o dia inteiro. E fora que, assim, para a gente é muito complicado, porque o cliente liga e fala, escuta, você não fez nada no meu processo? Sim, estou trabalhando no seu processo, aqui estão os protocolos. Eu acabei de receber de uma empresa que ela está cobrando 1/3 do que você cobrou, e falando que o meu processo está parado. Então, é o dia inteiro isso. Então, alguma coisa... sucesso, né? Pois é. Então, assim, alguma coisa, eu acho que está parecendo aquele o Leonardo DiCaprio lá, Empreenda-me se for capaz, que uma hora é médico, outra hora é advogado, outra hora é piloto. A gente fica nessa situação, você fala, caramba, tem que ter alguma coisa, né? Uma parceria de demonstrar o órgão, incentivar essa boa conduta, incentivar o profissional. Porque se isso não acontecer em conjunto, como meu presidente fala, é briga da espada e o do que, doutor? Da faquinha, né? A faquinha é a espada. Ele que é interiorano, ele sabe bem essas coisas de Nós faquinha. com canivete e eles com espada, né? Isso, a gente fica dessa forma. Ô Flávia, o que a gente tem percebido quando tem empresa aberta, ainda é fácil, a empresa com local físico, você tem como localizar. Plataformas digitais é muito mais difícil você procurar. Vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos um procedimento, ele acabou, ao final, de estar tramitando uma ação civil pública, mas era uma empresa, eu não vou citar o nome porque é ação em trâmite, mas era uma empresa que oferecia de forma ampla serviço, assessoria jurídica para qualquer questão, especialmente relacionada a direito do consumidor, de forma expressa, rápida. Tá? Mas eles captavam um volume absurdo. Tá? Essa empresa era uma offshore, ela tinha sede fora do Brasil e você não tinha como pesquisar os seus sócios. Felizmente, o sócio que era milionário com essa captação que a gente fazia, ele não aguentou ser milionário e não abrir a boca. Ele deu uma entrevista para a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios,
como se aquela empresa dele fosse um exemplo a ser seguido, assim. E por conta da entrevista dele no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, nós conseguimos vincular o sócio à empresa e conseguimos aí, eu procurei o nome dele até no site do Tribunal de Justiça, para vocês terem uma ideia, eu achei numa ação que era uma discussão de uma compra de um veículo que era um veículo Mustang, um veículo importado bastante caro, assim, sabe? Aí que a gente localizou a pessoa, que eu soube o nome por conta da entrevista na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e a empresa realmente não tem nem sede no Brasil, ela tem somente inscrição na Receita Federal, mas sem endereço, sem informação de sócios, enfim. A pessoa, quando monta uma estrutura com a intenção de captar, sabendo que aquilo ali é um crime ou uma contravenção, já monta de forma a dificultar esse rastreamento e essa localização. Isso realmente é um problema que a gente tem enfrentado, mas, felizmente, são poucas as situações, especialmente de empresas que têm um volume maior de prestação de serviço, que a gente não consegue, de uma forma ou de outra, localizar ou a pessoa, ou quem trabalha para ela, ou a própria empresa. Mas, realmente, isso é uma dificuldade que a gente também encontra, mas a gente tem trabalhado e tem conseguido combater isso daí, ainda que as pessoas tentam se esconder atrás aí de um nome falso, ou de uma empresa que não existe, ou de uma plataforma digital que você apaga uma página no Facebook e abre outra. E elas são bem parecidas com isso que você disse. Você tem um atraso de voo? Sim. É internacional? Não é? E você vai pondo sim ou não. Extraviou bagagem? Foi demorado? Não foi? E isso termina com um contrato de honorários e uma procuração. Então, é bastante comum essa forma de atuação e a gente vamos continuar trabalhando de forma bastante forte para combater isso. Doutor Fabrício, temos aqui duas perguntas. Uma eu vou ler, que é do Dr. Calazans, advogado. Ele diz o seguinte, que é com satisfação em ouvir novamente o Dr. Fabrício, que com brilhantismo defende a nossa classe e tão atuante para conosco na subseção de presidente prudente. Pergunto se no âmbito da atuação da OAB há comunicação de outras entidades quando há vinculação da advocacia com outras profissões, como, por exemplo, escritórios de contabilidade que oferecem assessoria jurídica aos seus clientes. E finaliza, a OAB pune o advogado, mas e o conselho profissional do contador toma conhecimento dos fatos? Esta é a pergunta. Primeiro eu vou mandar um abraço aí para o nosso colega aqui, amigo aqui de Presidente Prudente, Dr. Calazans. Gostaria também de estender meus cumprimentos ao Dr. Herbert Martins, que está nos assistindo. Ele é presidente da Comissão de Direito do Trânsito, aqui da subseção de Presidente Prudente, também membro da Comissão Estadual de Direito do Trânsito. Essa pergunta, minha resposta é depende. Tá? Porque, por exemplo, um contador ou uma imobiliária que oferece no seu portfólio de serviços todos os serviços que um contador, por exemplo, que é o caso da pergunta, ele pode exercer aquela atividade como contador. E ele acrescenta serviços jurídicos que ele não pode. Isso é uma infração, é um exercício ilegal da advocacia, mas ele não necessariamente está exercendo ilegalmente a contabilidade. Quando a gente verifica que a conduta daquela pessoa ou daquela empresa também vai contra os procedimentos e as normas e os limites de atuação daquele profissional, aí sim nós também oficiamos ao órgão de classe para eventualmente também ser instaurado um procedimento. Mas isso não é regra, porque nem sempre quem exerce ilegalmente a advocacia também está exercendo ilegalmente alguma outra profissão. Muito obrigado, doutor Fabrício. Aliás, aproveito a oportunidade para dizer para o doutor Herbert, estou na capital já há pelo menos 15 anos, e nosso objetivo é unir todos os advogados do interior, inclusive, numa rede de profissionais. Peço para que ele entre em contato conosco, assim outros colegas que sejam presidentes, vice-presidentes de comissão de trânsito, para que façam parte dessa nossa rede de profissionais, porque unidos nós ganharemos muito mais força, certamente.
eu gostaria que o senhor me dissesse, a comissão de combate ao exercício ilegal é algo novo ou já existia antes, doutor Fabrício? Desculpa a minha ignorância. Não, já existia. Eu não posso precisar de quantas gestões, mas eu estou como conselheiro nessa gestão, na gestão passada, e desde a gestão passada, ao menos, já existia. Não quer dizer que a atividade não tinha, só que ela estava vinculada à comissão de prerrogativas dos advogados. Tá? Então, a fiscalização e combate ao exercício ilegal era um braço das prerrogativas. E assim é na Comissão Federal. No Conselho Federal não tem uma comissão de fiscalização e combate ao exercício ilegal. Tem um vínculo ou com o Tribunal de Ética, dependendo do direcionamento, ou com a Comissão Nacional de Prerrogativas. Tá? Então, e alguns estados, por exemplo, eu fiz uma live há pouco tempo com a seccional de Goiás, no caso com a Comissão Direito Condominial, e lá não tinha essa comissão e eles vão sugerir a criação lá na seccional de Goiás. Então, no caso específico, lá vai ser tomado dessa forma. Aqui, pelo menos a 2 gestões, eu acredito que a mais já tem essa comissão, sim. Olha, ficamos muito felizes com essa atuação do senhor, da comissão. Realmente ganha importância na medida que se faz presente, como tem sido o caso aí. Existe uma pergunta que para uma pessoa não se identificou, mas é o seguinte: para as empresas que estão na mídia, não seria possível uma notificação prévia às emissoras de rádio, TV, esclarecendo a situação? Talvez houvesse algum tipo de mitigação da propaganda. É a pergunta que nos foi deixada aqui. A gente já tentou fazer isso sobre captação de advogados, tá? Advogados que, por exemplo, essas revistas de colunismo social, ou o próprio jornal impresso, televisivo, que advogados fazem anúncios ou que fazem apresentação, uma publicidade ali que a gente vê que é imoderada, não aplicação de cunho jurídico, está se apresentando. O Fabrício é o advogado top dos tops de tal lugar, por exemplo, em tal matéria. Então, isso não é uma simples notícia que você pode fazer o marketing e a publicidade da profissão de advogado. Aliás, é um assunto que é muito bem tratado pelo presidente de Jales, Marlon, que inclusive a OAB lançou recentemente uma cartilha sobre publicidade na advocacia. Pode ser feito. O problema é que as empresas de emissoras de rádio, de televisão, eles ganham dinheiro. Se alguém for lá e que tiver a intenção de contratar para fazer uma propaganda, uma divulgação de uma empresa, eles não vão falar, mas deixa eu ver o que a OAB acha disso daqui para ver se a gente vai ganhar dinheiro ou não. Tá? Imagina a televisão de cidades menores, por exemplo, Prudente é uma cidade de 200 mil habitantes, tem uma emissora aqui, por exemplo, da Globo. Nem estou dizendo nada pontual deles, mas se chega alguém lá oferecendo um serviço, e a gente sabe que hoje com os canais de assinatura, as televisões de TV aberta estão perdendo anunciantes, eu duvido muito que a empresa, por mera conscientização, ela não está fazendo nada de legal, vai deixar de fazer aquela publicidade contra a empresa. Eu acho que, realmente, essa busca tem que ser contra quem exerce ilegalmente a profissão, e essa, sim, pode ser penalizada na esfera criminal ou, eventualmente, na esfera civil. Eu vejo com dificuldade, já tentamos fazer isso, já conversamos, por exemplo, com uma revista de colunismo social, em uma certa ocasião, e falar, não, tá bom, vamos conversar, vamos verificar o que a gente faz sobre isso, e continua fazendo, não é culpa dela, não tem obrigação nenhuma de se submeter, vamos dizer, a sugestões da OAB. Perfeitamente. Foi muito importante esse esclarecimento, doutor Fabrício, porque as pessoas realmente fazem perguntas provocativas e ajuda, logicamente, a gente entender melhor o mecanismo. Foi muito oportuna seus esclarecimentos a respeito do assunto. Bem, eu não tenho mais nenhuma, aliás, talvez tenha uma pergunta sim aqui.
É com enorme prazer estar participando da Comissão de Direito Estadual de Trânsito, na sua presidência. Estarei entrando em contato. Sim, sim. Nosso colega já, Dr. Herbert Martins, já nos respondeu. Muito obrigado, Dr. Herbert. O senhor está atento aí. Será uma valiosa colaboração para a nossa Comissão Estadual de Trânsito da OAB de São Paulo. Bem, doutor Fabrício, eu gostaria que o senhor, então, tivesse a liberdade aí das considerações finais, para que a gente possa estar dentro do horário, respeitando as nossas programações, mas o senhor não tem limite, não, pode ficar à vontade, viu? Eu sei que nós que somos do interior somos falador, né? Se deixar a gente fica aqui até... Acabou outra live, eu queria voltar, falei, não, pode continuar perguntando aí, que a gente gosta de bater papo. Minha mãe começa a conversar, quando ela fala, viu? Eu falo assim, é mais 10 minutos de conversa. Eu tô vendo aqui, doutor Rosan, eu estou acompanhando o chat também, tem uma pergunta da Adriana Betim, perguntando o seguinte: se os profissionais passarem a continuar a protocolar, porém com a assinatura do interessado, tem como continuar verificando essas atuações ilegais? Eu acho que seria mais difícil, mas o fato de tornar ilegal o oferecimento desse serviço jurídico já vai diminuir, vai ser um ou outro que vai fazer alguma coisa, como um advogado pode fazer um favor para o vizinho, a própria pessoa assinar. Isso é um pouco mais difícil a gente fiscalizar, que é feito, mas o volume certamente diminui muito a se proibir que através de procuração sejam nomeados empresas ou despachantes, ou enfim, seja lá quem que se dispõe a fazer esse tipo de serviço. Eu acho que o fato do Denatran determinar que aquilo deve ser feito por advogado, esclarecer, na verdade, porque já está determinado por lei, mas esclarecer que é essa defesa que essas pessoas fazem, esclarecer que aquilo tem que ser por advogado, eu acho que já vai coibir de uma forma bastante representativa a participação e a apresentação de defesa por quem não tem qualificação para tanto. Mas no mais aqui, doutor Rosano, doutora Flávia, doutora Maria Cecília, queria inicialmente agradecer a simpatia de vocês três aí e a honra do convite de participar dessa live aqui, podendo contribuir com um pouco da nossa experiência, especificamente nesses assuntos. Gostaria de agradecer imensamente a Danila, a Isabela e a Fabiana, que são as funcionárias da OAB, que estão aqui nos auxiliando, e isso aqui é só um exemplo do auxílio que elas fazem, porque sem essa turma aí a gente não consegue fazer nada, e eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu sei o trabalho que pelo menos a minha comissão dá para elas ali, e elas estão sempre solícitas e simpáticas aí no nosso atendimento. Me coloco à disposição de todos que estiverem assistindo, de vocês também. Se quiser, eu tenho Instagram, tenho Facebook, Fabrício Klebs. Se quiser localizar lá e mandar as dúvidas que tiverem, ou mandar denúncias, mandem para a gente, encaminhem as denúncias do que vocês tomarem conhecimento em qualquer área de exercício ilegal da advocacia. Eu imagino que tem muito advogado aqui assistindo, então a gente precisa trabalhar pela manutenção do nosso mercado de trabalho, tá? E a gente precisa combater quem, de forma ilegal, quer exercer a advocacia sem ter qualificação para isso, joia? Então, façam as denúncias que vocês tomarem conhecimento, e se não tiver certeza, mas tiver indícios, fazem que nós também avaliaremos, e se for o caso de comprovação de exercício legal, serão tomadas todas as medidas, tanto com encaminhamento para o Ministério Público, para eventual responsabilidade criminal, como na esfera civil e administrativa dentro da OAB. No mais, agradeço imensamente, é uma honra estar aqui com vocês, repito, e me coloco à disposição de todos e dessa comissão, sempre que precisar, para a gente participar, trocar uma ideia com vocês, tanto em live, quanto eventualmente numa reunião que vocês precisem. Vou estar sempre à disposição de todos vocês e de toda a advocacia do Estado de São Paulo. Muito obrigado a todos e boa noite. Muito obrigado. Eu agradeço às colegas, as as pessoas que nos acompanharam até aqui, e um grande abraço e reconhecimento ao trabalho realmente de Isabela, Danila, Fabiana, que tem nos dado todo esse suporte.
Então, declaro encerrada essa live e até a próxima live que teremos com o Maio Amarelo, com o presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, o Ramalho, né? Ramalho. No próximo dia 31. Tá bem? Doutor Fabrício, forte abraço e muito obrigado, viu? Obrigada, Obrigado, doutor. boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos. Boa noite.